A paz do Senhor, crianças. Eu sou a tia Carol e hoje eu vim trazer para vocês mais uma lição da Escola Dominical. A história de hoje se encontra em nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, e vai falar sobre uma heroína que salvou a vida dela e a vida de muitas outras pessoas. Essa heroína se chama Abigail. Abigail era uma mulher muito bonita e inteligente, porém ela era casada com um homem tolo e grosseiro chamado Nabal. Nabal era um homem muito rico e ele tinha muitas fazendas e muitos empregados e animais, ele era muito rico mesmo. Certo dia, Davi, que havia sido ungido rei de Israel a mandado de Deus, estava acampado no deserto, próximo à propriedade de Nabal, junto com os seus soldados. E os seus soldados eram muitos. Davi estava no deserto e estava sofrendo, porque no deserto é muito frio à noite e durante o dia é muito quente. E eles não tinham o que comer e nem o que se aquecerem, né, com o que se aquecerem. Porém, Davi ordenou aos seus soldados que não mexessem em nada da propriedade de Nabal. Então Davi pensou, olha, Nabal ele tem muito dinheiro e tem muitas riquezas e para ele alimentar eu e meus soldados não vai custar nada. Então Davi pediu que um dos seus soldados procurasse Nabal e pedisse Nabal, né, que desse alimentos para ele, que fosse lá, cumprimentasse Nabal e dissesse que, amando de Davi, ele havia ido lá pedir alimentos. Mas Nabal, como era um homem tolo e grosseiro, fez maior grosseria com o soldado de Davi e ainda disse que nem sabia quem era Davi, que Davi poderia ser um escravo e que ele não ia dar nada a Davi e aos seus soldados. Então, o soldado de Davi voltou e falou com Davi tudo o que Nabal havia falado. Nabal havia destratado um ungido do Senhor. Então Davi ficou com muita raiva, e Davi ele era um guerreiro, e ele ficou com muita raiva, então ele falou, eu vou na propriedade de Nabal e vou matar ele e todos que moram lá, porque Nabal me distratou. Davi ficou muito triste, porque Davi só fez o bem para Nabal, né? Cuidou, até ajudou a cuidar da segurança da propriedade de Nabal, porque eles estavam protegendo, né, os empregados de Nabal enquanto eles estavam trabalhando. Então Davi ficou muito bravo e então decidiu que ia matar todo mundo. Porém, Abigail foi informada por um dos empregados de Nabal de tudo o que havia acontecido. E então Abigail se apressou em resolver essa situação para que pessoas inocentes não fossem afetadas com isso, porque ele ia matar todo mundo. Então Abigail pediu aos seus empregados que juntassem vários alimentos e colocaram muitos alimentos mesmo, e Abigail foi de encontro a Davi. E quando Abigail avistou a Davi, Abigail se prostrou perante Davi e pediu ele perdão pela tolice de seu marido e falou que o marido dela era um tolo mesmo e que ela estava ali para poder pedir perdão a ele e dizer que ela e seus empregados não concordavam com essas atitudes de Nabal e que ela reconhecia que ele era o escolhido por Deus para ser rei de Israel e que não era para ele sujar suas mãos, né, matando aquelas pessoas, que era para ele deixar que Deus cuidasse da justiça. E Davi, ao ouvir essas palavras que Abigail disse, e ainda a oferta que ela levou, né, de alimentos e muitas outras coisas, né, muitos alimentos, aqui só tem o pão, mas tinha muitos outros alimentos. Então, Davi aceitou os alimentos e aceitou também o pedido de desculpa e decidiu que não ia fazer nada contra Nabal e seus empregados. E ainda falou com Abigail, que por causa dela ele evitou de cometer tamanha tragédia e injustiça
e ainda de fazer algo que desagradava ao Senhor. Então ele disse para ela que de alguma forma ele iria honrá-la. Então Davi voltou, e desistiu de atacar a propriedade de Nabal. Abigail, no dia seguinte, contou para Nabal tudo o que havia acontecido. E Nabal amorteceu seu coração. Nabal levou um susto e o seu coração virou pedra. E ele ficou ali paralisado muitos dias. E passando quase 10 dias, Nabal morreu. E então Abigail ficou viúva. E Davi ficou sabendo que Abigail tinha ficado viúva. Então ele foi e perguntou a Abigail se Abigail aceitava se casar com ele. E é claro que Abigail aceitou casar com Davi. Quem não gostaria, de casar com um escolhido por Deus para ser rei de Israel? E Abigail via em Davi o seu caráter, que ele era um servo do Senhor. Então Abigail aceitou se casar. E ela então, além de se tornar uma heroína que promoveu a paz, ela ainda se tornou rainha, pois ela casou com o ungido a rei de Israel, casou com Davi. Olha só. E ela então foi a rainha que promoveu a paz. Crianças, nós também devemos ser assim como Abigail. Pessoas que, diante das confusões que a gente vê, dos problemas, que nós sempre puxamos para o lado da paz. Nós devemos sempre promover a paz, porque Deus não gosta de injustiça, Deus não gosta de maldade. E nós, como servos do Senhor, nós devemos ser pessoas boas, ajudar as outras pessoas, apaziguar as brigas e não ficar caçando confusão. Então, crianças, espero que vocês tenham gostado dessa lição e aguardo vocês domingo que vem. Um abraço da tia Carol e até mais!